Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo nós iniciamos agora a nossa série nesse canal de vídeos falando sobre a história da igreja cristã. Nós iremos ter aqui uma série de vídeos, né? Esse é o primeiro vídeo, a aula número 1. Nós iremos tratar um pouco sobre por que nós precisamos estudar a história da igreja. Eu espero que você seja abençoado com esses vídeos. Tentarei ser o mais didático possível, o mais claro possível. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bem? Curta, compartilha. Se ficar alguma dúvida, você pode deixar nos comentários a dúvida, tá bem? Compartilhe com seus amigos. Eu acredito que vai ser uma série enriquecedora, tanto para mim como para você que está assistindo. Amém? Então vamos lá. Por que nós precisamos estudar a história da igreja? E hoje nessa primeira aula nós vamos falar sobre isso, sobre a importância de estudarmos a história da igreja. A maioria dos cristãos hoje eles sofrem de amnésia histórica, né? Ou seja, desconhecem o período entre os apóstolos, né, a igreja primitiva, e a época contemporânea, a época de hoje, né? E isso torna os cristãos muitas vezes, né, vulneráveis a seitas, a distorções do evangelho por falta desse conhecimento da tradição cristã. A falta de conhecimento da história cristã resulta em uma carência também na formação da identidade cristã. Então, faz com que os cristãos fiquem à mercê de mudanças doutrinárias e éticas. Outro ponto interessante é o estudo da igreja, da história da igreja, né, o estudo completo da história da igreja, ele é essencial para fortalecer a nossa fé e entender as origens do cristianismo, né? O cristianismo não começou agora, não começou há 2 anos, 10 anos, 20 anos, não. O cristianismo começou já há mais de 2000 anos e Deus tem sustentado o cristianismo através do seu povo, através dos seus ministros, através da sua igreja. E é sobre isso que nós iremos estudar nessa série de vídeos. 3 pensamentos errados sobre o estudo da história da igreja. Vamos lá, o primeiro. É errado pensar que o estudo da história da igreja é apenas para teólogos. Não, é um erro pensar isso, que é relevante apenas para teólogos essa informação, pastores ou mestres, algo desse tipo. Não, todo cristão deve conhecer a história da sua própria fé. Todo cristão deve. Segundo pensamento errado é o de, é muito complicado, né? De achar que é muito complicado ou muito difícil. Não, muitos evitam estudar a história da igreja, né, por achar a história da igreja um pouco complexa, inacessível. No entanto, é crucial para o desenvolvimento intelectual e espiritual de todo o cristão. Ou seja, nós precisamos nos desenvolver intelectualmente, precisamos nos desenvolver espiritualmente como cristãos, e isso também inclui estudarmos a história da igreja como um todo. E o terceiro pensamento errado sobre o estudo da história da igreja é: só há vilões na história, né? É pensar que só há vilões na história. É comum achar que a história da igreja é cheia de apostasias, né? Com heróis surgindo apenas em determinadas igrejas, né? Isso leva, né, ao isolamento e à estagnação. Agora vamos lá, o que é igreja? Né? Para nós começarmos, né, o estudo sobre a história da igreja, nós precisamos saber o que é igreja. O que é igreja? A palavra igreja, né, no Novo Testamento vem do grego eclesia, né, e refere-se tanto a uma comunidade local quanto ao conjunto de todas as comunidades cristãs. A igreja ela é uma realidade espiritual e mística, ou seja, o corpo de Cristo e também uma comunidade visível aos fiéis. Então, olha que interessante, a igreja ela é tanto o corpo de Cristo como a igreja, né, como um todo, ou seja, a comunhão dos irmãos, né, os irmãos todos reunidos, esse é o corpo de Cristo, essa é a igreja, mas também é a comunidade visível dos fiéis. Vamos falar também um pouco sobre a história da igreja e teologia histórica, ou seja, a história da igreja.
A história da igreja, ela estuda o desenvolvimento da igreja ao longo do tempo, né, descrevendo fatos históricos significativos. A teologia histórica, ela concentra-se no desenvolvimento da doutrina cristã, ajudando a entender e evitar erros teológicos passados. Então nós veremos isso no decorrer das nossas aulas. E agora eu quero dar 7 razões para que o cristão estude a história da igreja. O primeiro, conhecer a história do povo de Deus. Estudar a história da igreja é conhecer a história do povo de Deus, dos nossos irmãos, dos nossos antepassados. A história da igreja é a narrativa do povo de Deus, essencial para entender a nossa própria identidade como cristãos. Segunda razão, conhecer o Deus que atua na história. Estudando a história da igreja, nós iremos ver que a história da igreja revela a ação contínua de Deus em sustentar e guiar o seu povo em determinados tempos, momentos, circunstâncias. Isso mostra de forma clara, à medida que nós vamos estudando, nós conseguimos ver como Deus foi guiando, como Deus foi sustentando, como Deus foi livrando o seu povo, fortalecendo o seu povo, para que a igreja esteja de pé ainda hoje. Terceira razão, descobrir contribuições positivas e negativas, ou seja, na história da igreja há contribuições muito positivas, mas também há contribuições negativas. E só estudando a história da igreja que a gente consegue descobrir isso. Nós precisamos analisar os erros, os acertos do passado, né? E isso ajuda a igreja contemporânea, ou seja, a igreja dos dias de hoje, a evitar as armadilhas e a seguir caminhos comprovadamente benéficos. Quarta razão, preservar as boas bases, as bases essenciais da fé cristã. A história mostra a batalha pela preservação da sã doutrina, né, motivando-nos a continuar defendendo a verdade do Evangelho. Então, essa é a quarta razão. Quinta razão, é uma ótima forma de estudar teologia. Estudar a história da igreja é uma ótima forma de estudarmos teologia, porque estudar a história da igreja abrange diversos aspectos da teologia, oferecendo uma compreensão mais profunda das doutrinas cristãs. Sexta razão, nutrir a nossa espiritualidade. Conhecer os testemunhos de grandes homens e mulheres do passado, né, inspira uma vida de maior devoção e espiritualidade. Sétima razão, compreender o propósito eterno de Deus. A história da igreja é a parte do plano cósmico de Deus, né, ajudando-nos a entender para onde Ele está conduzindo o seu povo. Amém? Nós também teremos, essas foram as 7 razões, e nós também teremos parcialidade no relato histórico, né? Ou seja, toda a história ela é contada a partir da perspectiva do autor, né? Ou seja, o autor sempre coloca a sua perspectiva naquilo que ele está contando, na história dele, né? E isso é influenciado sempre por seus pressupostos teológicos. E é essencial, né, nesse decorrer de aulas e de vídeo que nós teremos, buscarmos uma interpretação honesta e considerar diferentes perspectivas para obter uma visão equilibrada, né? Ou seja, quais serão os nossos pressuposto teológico nessas aulas? A catolicidade, que é valorizar, nós iremos valorizar a universidade da experiência cristã e buscar a unidade do corpo de Cristo em meio à diversidade. E o segundo ponto sobre o nosso pressuposto teológico é progressão contínua da igreja, ou seja, ver a igreja como um desenvolvimento progressivo do povo de Deus, reconhecendo a ação sustentadora de Deus em todas as épocas. Então, esses são alguns pontos do que nós iremos ver, do que nós iremos estudar, de como nós iremos desenvolver esse estudo no decorrer das próximas aulas. Espero muito que esses vídeos, essas aulas, essa playlist sobre a história da igreja enriqueça o seu conhecimento, enriqueça a sua fé, a sua espiritualidade. Peço desde já, uma vez mais, compartilha, curte esse vídeo, comente,
mande aí para o grupo da sua igreja, enfim, vamos crescer juntos em conhecimento e em graça em nome de Jesus.